Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, toda semana eu trago alguém legal, bacana, divertido, interessante para falar sobre educação, sobre tecnologia ou outros assuntos correlatos. E hoje estou aqui com o Tadeu Wojciechowski, mas que ele acabou de dizer como que se pronuncia o sobrenome, porque, cara, é muito difícil isso aí. Sim, é uma paroxítona, né? Mas em polonês é mais difícil ainda, porque em polonês é Wojciechowski. Nossa! Então é quase impronunciável. Então o pessoal no Brasil, olhando assim o sobrenome, o pessoal começou a dizer Wojciechowski. E daí pegou, não tem como falar de outro jeito aqui. Não, daí fica melhor, se né? transforma numa paroxítona, fica mais fácil, né? Wojciechowski, pronto. Isso. Eu vou... né? Sabe que a minha avó colocou o nome de todos os filhos com a letra A. E eu não sei porquê, meu pai e os tios colocaram o nome dos meninos com a letra R. Então era Rodrigo, Rafael, Roger, Renato. A minha avó, ela só falava você menino, vem aqui. Porque, né, já não conseguia mais lembrar. Mas então, primeiro, obrigado por ter vindo no nosso programa. Para quem não sabe... Eu que agradeço, né? Tadeu é o chefe disso aqui? Não, o chefe quem tem é índio. Isso. Eu sou um colaborador, né? O cara que articula. Eu e o Kleber aqui, a gente são os articuladores. Procura, né, facilitar a vida de todas as pessoas que querem conviver com a gente em alguns momentos, produzir alguma coisa, né? Então, na medida do possível, a gente auxilia naquilo que a gente sabe fazer. Sim, mas é muito divertido. Trabalhar aqui na TV é muito legal. Vamos combinar que é muito divertido. Né? A gente pode ficar batendo papo horas aqui, sem, assim, supostamente, né? Sem trabalhar, ainda que seja trabalho também, você... Mas a melhor maneira de trabalhar é essa, né? Claro. Se divertindo, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho não é uma carga, não é um... Não deveria ser, né? Não deveria ser. Né? Quando a gente vê o modo como alguns trabalhadores são tratados, daí a gente percebe que a escravidão ainda falta muito para ser extirpada da face da terra, né? Pois é. Aqui a gente está muito bem. Sim. Né? Tá muito bem. Mas enfim. Mas é o seguinte, quando a gente começa esse programa, todas as pessoas que sentam aí, eu faço a seguinte pergunta. Hoje você é o Tadeu. Você é o cara que cuida da televisão, você é professor, você é escritor, já vai falar dos seus milhões de livros, você é o parceiro do Leminski, você é isso... Mas você não começou assim. Não. Algum dia você tinha o ensino médio. E daí? Do ensino médio para frente? Não, eu tinha... Eu comecei a escrever quando eu tinha 6 anos. Tá. 6 anos. A minha mãe, nós éramos em 9 irmãos, mais uma irmã, que era minha prima, que vivia conosco. Sim. Né? Por problemas morais, você sabe, né? A mãe de uma das minhas irmãs era solteira. E lá em Florianópolis tinha uma perseguição moral assim, em cima das pessoas, então ela ficou sendo criada pela minha mãe. Entendi. Então ficou com a irmã. Então minha mãe tinha 10 filhos. E minha mãe era uma declaradora de poesia, maravilhosa. Então, ela, todo ano, praticamente, eu acho que praticamente minha infância inteira, ela foi eleita a mãe do ano. Que legal! Entendeu? Então, ela ia na PRB2, na rádio, era homenageada, ganhava um buquê de flores, ganhava presentes e Isso tal. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. E a gente ia no programa, a gente era obrigado a ir, né? Os 10 irmãos iam junto. Não necessariamente vocês queriam. Porque era programa de auditório. Tá. Entendeu? Então a gente ia no auditório, recebia aquela salva de palmas. E eu via minha mãe declamando, cara, eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, e minha mãe é fã do número 1 do Augusto dos Anjos. Sei. Entendeu? E daí o Augusto dos Anjos se tornou, lógico, o meu poeta preferido, né? Natural. Depois que eu fui para outros, assim, mas durante muito tempo o Augusto dos Anjos era a minha referência total. Eu amava aqueles versos então, estranhos, aquelas coisas. E até você entender, né? Assistiu o formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade também de ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Se alguém ainda causa pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Essas coisas me tocavam profundamente. Assim. Não, mas é que isso aí dá um... Você está escutando isso e você fala, opa,
Opa, ainda mais quando tem alguém declamando, né? Sim, a musicalidade do Augusto dos Anjos é uma coisa assim que né? Então, claro que depois você vai alargando tuas... Ganhei, quando tinha 6 anos, ganhei uma enciclopédia Delta Larousse, né? Daí, aqueles textos eram maravilhosos. Nossa Eu Senhora. tinha uma. Pô, aqueles textos são... É uma pena que aquilo tenha se perdido, cara. Porque aqueles textos eram lições completas, eram contavam história a respeito das coisas. Não era aquela informação chata, sabe? Não, tinha uma história, você sentia. E você lembra que tinha a Delta Larousse ilustrada, que era para recortar, para fazer trabalho? E tinha o mapa humano, assim, com folhas transparentes. Isso. Nossa, isso era maravilhoso. Você ia colocando os órgãos, né? Então, coisas assim que, de certa forma, despertam a curiosidade da gente e acabam levando a gente para estudar mais, para ler mais, entendeu? Eu já conversei sobre isso uma vez com você, nós estávamos gravando aquele Para Gostar de Ler, né? Eu falei, a alma da gente tem o tamanho daquilo que a gente já leu, já absorveu. O tamanho do nosso vocabulário. Né? Isso, as palavras que cabem dentro da tua alma te dão a dimensão do teu próprio ser. Então, a leitura dos poetas, porque eu gosto muito de ler poesia. Né? Até estou lendo toda a obra do Nelson Rodrigues de novo, né? Porque eu adoro aquele cara. Eu adoro o Nelson Rodrigues. Muito bom. Eu acho ele assim, para mim, ele é mais precioso do que o próprio Machado de Assis. Não que ele seja melhor escritor, mas ele está mais perto, como né? Ele escreve, o humor ácido que ele tem, né, nos textos, para mim, eles são imbatíveis, sabe? Tanto que, para mim, quase todos os meus livros de prosa eu dedico ao Dalton Trevisan, Machado de Assis e ao Nelson Rodrigues, porque são os três que me formaram. Eu sou um híbrido, na verdade. Né? Desses caras. Eu sou um híbrido. Eles e, sabe, Deus. E o resto, né? E o resto. Tipo, esses três e o resto. E na poesia Augusto dos Anjos, Cruz de Souza, Leminski, né? Tem bastante, Bachot, né? Tem muitos. O Rimbaud, Baudelaire, né? O Hölderlin. São poetas que usaram as formas fixas e muito bem. E eu gosto muito das formas fixas. No meu último livro, você acabou de ler, acabamos de comentar sobre isso. Até provavelmente daqui a pouco vamos conversar sobre isso. Sim, mas aí você tem que saber da vida. Né? Mas que a poesia cadenciada, para mim, ela tem uma música. Eu escuto uma música. Sim. Né? Então, quando por exemplo, eu me apaixonei pelo Cruz de Souza através de um poema dele. A segunda estrofe do poema, O Assinalado, para mim, é a coisa mais musical depois de um pedaço da Cisma do Destino, do Augusto dos Anjos, que ele diz assim: e quando eu vi que aquilo vinha vindo, eu fui caindo como um sol caindo, de declínio em declínio. E de declínio em declínio, com a gula de uma fera, eu quis ver o que era. E quando vi o que era, vi que era pó, vi que era esterquilínio. E daí eu encontro esse verso do Cruz de Souza. Ele diz assim, ó, o assinalado, como é que começa com essa... tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Daí vem a estrofe que eu acho maravilhosa. Mas essa mesma... deixa eu começar de novo. Tu és o louco da mortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. Que é coisa maravilhosa, né? Sim. Então, e eu sempre fui um apaixonado, um gourmet dessas... Mas isso mesmo criança? Não, aí devagarinho, você já tá adolescente. Se você lê os poemas que eu escrevi com 6 anos, não, lógico, né? Né? A coisa vai evoluindo, porque também você não tem o significado das palavras quando você é muito jovem. Sim, o significado das palavras vai entrando, né? Lógico, tem essas coisas que eu estou me referindo, já estou ali com 14, 15, 16, 17, 18 anos, então eu já estava com, né? já tinha uma formação sólida, né? Eu estudei no Colégio Rio Branco. No Colégio Rio Branco, quando eu saí do terceiro sentido do Colégio Rio Branco, da minha turma de 42 alunos, todos passaram no vestibular sem fazer cursinho. Sim. Era completamente diferente do que é hoje. O Rio Branco aqui de Curitiba? O Rio Branco, ali do Batel. Eu estudei lá. Estudou lá. Opa!
Eu estudei ali, pô. Passei no primeiro Do lugar. lado do eu estudei no Paranaense e depois passei em primeiro lugar no exame de admissão, que era uma espécie de vestibular, cara. Olha, só eu lembro. Tinha. Não era fácil você entrar lá, tinha que passar. Porque lá era, pelo menos na minha época, era só ensino médio. Na sua também? Era ginásio e científico. Ah, não. Na minha época já era segundo grau. Segundo grau, não. Daí depois virou ensino médio. médio. Era ginásio e científico. Tinha latim, francês, filosofia, sociologia. Então você veja a diferença. Sim, né? sim. Como é que se banalizou o estudo? Né? A gente tinha que estudar, cara. Eu me lembro que nas férias a gente tinha quase um caderno de tarefa para fazer. Isso, cara. eu tinha. Durante as férias, eu lembro. Tinha que fazer tabuada, tinha que fazer as lições de ciências, as lições de história, as lições de sociologia, as lições de filosofia, religião, moral e cívica tinha até, cara. Isso. Nossa Senhora, era uma carrada de matéria. Mas isso valeu alguma coisa, né? Valeu uma vida, né? Então, eu acho que assim essa banalização que aconteceu com a educação, né? Esse desmonte, eu acho que houve um desmonte, né? Hoje você olha assim as pessoas, não sei, cara, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o cara fala em Brasil, o cara pensa que o Brasil fica na Argentina. Na África. Coisa. E o pior é que essa banalização não é brasileira, ela é mundial. É mundial. Diferente, por exemplo, do que acontece na China, o que acontece no Vietnã, o que acontece em Singapura. Então, por isso que os caras estão... Na Índia, né? Você veja que os caras estão dando saltos quilométricos de altura, né? Em relação ao desenvolvimento. Na Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? O Vietnã é impressionante, né? Sim. O Vietnã já está quase alcançando a economia brasileira, pô. Pois é, e olha o tamanho do país. Pois e saiu de uma guerra destruída. Destrutiva, né? Bom, destruiu praticamente a civilização. Hoje você vê como é que eles estão. Né? A Tailândia. Também. Pô, Tailândia, cara, o desenvolvimento da Tailândia. Agora, ontem eu vi, essa semana estava passando a série sobre a China, não sei se você viu no Jornal Nacional. Não. Já passou 3 cidades, hoje passa mais, amanhã passam mais 2. Vão apresentar as 5 maiores cidades da China. A impressão que dá é que estamos num outro mundo, cara. Estamos num outro mundo. Porque lá já é só cartão, lá não tem mais, só telefone, você passa em tudo, você paga o ônibus, você paga... Não tem. É uma coisa assim que você diz assim, mas quando nós vamos viver assim? Não sei. Mas talvez aqui leve 50 anos para a gente ficar pelo menos igual a eles. E o Mao Zedong já falou, né? Lá em 49, né? Ele falou, em 100 anos nós seremos o umbigo do mundo de novo. Olha lá. Nem chegou a 100 anos ainda. Ontem foi Pequim, né? Uma cidade de 6 mil anos. Pois é, 6 mil anos. 6 mil anos. O Brasil foi descoberto há 526 anos. Pois é, não é nada, né? E os caras têm 10 vezes mais nosso. Mas voltando, então. Daí você estudou no Rio Branco, velho e bom White River, que a gente chamava de White River. E assim, tem um monte de... Uma vez eu estava na faculdade, dando aula na faculdade, e daí um camarada falou, não sei o que, fulano, falou 3 nomes muito distintos. Falei, você estudou no Rio Branco? Ele, estudei, cara, você também? E a gente tinha a mesma idade. Falei, sim. Nisso entra o coordenador do curso. O que você estava falando do Rio Branco? Eu estudei lá também. Nós 3 estudamos, nós 3 temos a mesma idade, estudamos no mesmo colégio e não nos conhecíamos. Sim. E começamos a falar do nome das pessoas em volta e todo mundo, fui na casa dele, pois é, então, toquei na banda. Todo mundo era amigo, mas a gente não se conhecia. Mas foi muito legal essa parte da formação de bandas, de poetas, de músicos ali dessa época. Porque quando você tem acesso à cultura, entendeu? Lógico. Você tem professores que gostam do que estão fazendo, eles te impulsionam. Sem fazer nada, eles te impulsionam. A própria maneira de ser deles, sim, sabe, te conduzem a um inspira, outro... né? Te inspiram. É a palavra que eu estava procurando para falar. Que o bom professor é aquele que inspira, mais do que qualquer outra coisa. Né? Tanto que, assim, eu sou mestre, doutor em História por causa de um professor. Tanto que quando tem a dedicatória no texto, e daí esse meu professor, chamado Sérgio Vicentim, ele não pôde... Quer dizer, ele tentou ir na minha banca de mestrado e se perdeu dentro da UTFPR. Porque o UTFPR é um labirinto, né? Sim. Aí ele se perdeu tem lá... aula lá, mas na escola técnica, né? Isso, então, mas é um labirinto aquele lugar, né? E só foi crescendo. Aí eu fui lá no colégio, fiz uma dedicatória à mão também, além daquela, e entreguei pro cara Legal.
Na sala dos professores, na frente de todos os professores. Quando você estudou, o Pedrinho ainda era inspetor? O Pedrinho, não? Não, o Pedrinho era o diretor. O Pedrinho era o diretor? É. Do Branco? Não, Pedrinho do Paranaense. Era o diretor. Não, então era outro Pedrinho. O outro Pedrinho. Eu sei que esse mesmo professor, depois quando eu fui fazer o doutorado, que daí era na UFPR, que só tinha uma sala lá, daí ele achou. Todas as fotos que eu tenho, foi ele que tirou. Meu professor da quinta série, quando eu tinha 10 para 11 anos, foi no meu doutorado tirar foto. Que legal. Isso é muito massa. Nem se fala. Cara. Tipo, imagina o cara, né? Sim. Pô, o orgulho do cara. Mas voltando, que não é sobre minha entrevista. Mas então, daí você estava lá no ensino médio e você decidiu fazer qual faculdade? Eu fui fazer economia. Na Federal? Na Faculdade de Estudos Sociais do Paraná. Ah, a FESP. A FESP. Que ficava meio na frente, né? Fiquei 1 ano e meio e eu vi que não era para mim. Tá. Daí fiz vestibular, passei para letras, aí fiz letras, né? Daí eu fiz letras da PUC. Aí na sala 17 eu estudava, ali começou um movimento de literatura chamado Movimento Sala 17, que lançou Sala 17, o Reis Magros, lançou bandas, mas começou ali. Eu fiz um recital, e convidei poetas, vieram 17. Que massa, na sala 17. Isso. 17 e a poetas. sala ficou completamente lotada, e aí numa parte do corredor, lotada assim de gente. Daí o professor Cherny falou, nossa, mas que coisa maravilhosa que você conseguiu, Tadeu. Você conseguiu movimentar o curso de letras inteiro aqui e tal. Daí eu falei, que tal se a gente fizesse uma antologia, professor Cherny? O senhor ajudaria? Ele falou, mas estou junto. O Cherny era muito, muito legal, que né? Massa. Era um paizão pra gente, assim, né? E daí começamos a fazer fizemos uma rifa, cara, de um televisor para fazer o livro Sala 17. Um livro de 347 páginas. E toda a turma que estava envolvida no livro começou a fazer propaganda no lançamento. O Pedro Lauro tinha feito uma campanha para deputado federal, não sei se lembram. Não lembro. Um cara esquisito aqui de Curitiba, mas Pedro Lauro, deputado federal com giz na cidade inteira. E a gente começou Sala 17, entendeu? Com giz na cidade inteira. Bom, no dia do lançamento, cara, quantas mil pessoas aparecem no lançamento? Entre 10 e 12 mil pessoas. Que beleza. Nunca houve na história de Curitiba um lançamento desse nível, desse naipe, cara. Que a gente massa. vendeu 1.500 exemplares porque não ficaram prontos os 3.000 exemplares. Porque se tivesse feito... 3.000, venderia 3.000. Se tivesse ficado pronto... Se tivesse 10.000, venderia 10.000. Não sei se venderia 10.000, mas eu tenho certeza que os 3.000 venderia. Sim. Porque muita gente veio pela bagunça, por lógico. tudo que tinha sido criado, lógico. Né? A gente foi de sala em sala nas escolas, a gente se dividiu, e de 2 em 2 a gente ia, Colégio Estadual, Colégio Estadual do Rio Branco, Colégio Dom Pedro, tudo que é colégio positivo, tudo onde existia a sala de aula, a gente ia lá e falava do lançamento, das poesias, dos novos poetas de Curitiba e tal. Que massa. Daí, quando a gente lançou Sala 17, veio já um editor, já veio da editora Beija-Flor. Daí a gente já fez os Reis Magros imediatamente. Porque foi em setembro, ele já queria lançar um livro para dezembro. Isso que ano era isso? 78. Tá. Daí lançamos em dezembro os Reis Magros. Claro. Era uma brincadeira com os Reis Magros, né? E depois, no ano seguinte, nós lançamos o Sangracil. Já tem a participação do Leminski, já tem a participação de outros nomes e tal. Né? E dali veio uma carrada de livro, meu Deus. Daí a gente fez. Bom, é uma longa história. Sempre em coletivo. A parte das traduções, por exemplo, foi toda em coletivo. A parte dos livros revolucionários que a gente lançou era tudo poesia a 3, 4, 5 mãos, entendeu? Aliás, tem que multiplicar por 2, sempre cada um tem 2. 10 mãos. 10 mãos. E o livro Os, por exemplo, foi um livro maravilhoso que a gente lançou, né, pela repercussão que teve. Para você ter uma ideia, quando nós lançamos em São Paulo Os, a Folha de São Paulo deu 2 páginas para nós. 2 páginas. Uma descendo o cacete e a outra botando a gente das nuvens. O Estadão deu 1 página. O Folha da Tarde deu 1 página. Então, você imagina, né? Ué, 4 páginas de jornal. E naquela época o jornal era um troço muito. Sim. Então, o Leminski, por exemplo, dedicou uma página inteira do Correio de Notícias para o livro Os. Colocou nas nuvens o livro, né?
Então, a gente conseguiu, com essa coisa nova de escrever junto, porque a gente seguia Com gás, né? aquela coisa que o Pound dizia, o Ezra Pound dizia, poesia é conversa entre pessoas inteligentes. Boa. E eu boa. acrescentei, e sensíveis. Porque, às vezes, o cara nem é poeta e tem participação nos nossos poemas. Por quê? Porque o cara dá uma ideia sensacional, cara. Claro, lógico. A gente está conversando, qualquer um tem o direito de colocar uma frase, uma opinião, uma ideia. Uma ideia, né, que surge do nada. De repente muda até o poema de lugar, cara. Claro. A gente vai para uma outra coisa. E, então, a gente, com essa coisa de ficar conversando o tempo inteiro, por exemplo, quando eu conheci o Marcos Prado e o Roberto Prado, eu já era 10 anos mais velho que eles. Eu já era professor do Cefet, né, da Escola Técnica, e eles tinham 10 anos. Então, o que eu comecei a fazer lá no Cefet? Eu criei o Clube da Criação no Cefet, e as aulas eram sábado à tarde. Cara, você não acredita. Tinha 1.000 pessoas por sábado, assim, lá dentro. Que é sábado, que ninguém quer ir. Isso, mas à tarde lotava aquele salão, né? E ficávamos conversando sobre poesia. E eu fui conversando, eu fui levando os fotógrafos, fui levando os arquitetos, fui levando os engenheiros, fui levando os poetas, os cantores, os compositores, fui levando para conversar com o pessoal. E o pessoal ficava enlouquecido, cara. Lógico, né? Até que veio a Polícia Federal e acabou com a festa. Claro, porque era ditadura e tal. Sim, considerou aquilo antidemocrático, né? Ou melhor, Porque aquilo democrático, que era o problema na época. Mas o Mayakovsky era pessoa não grata. Né? Sim, porque era comunista e tal. Tinha vários autores, Moacir Félix, o Tiago de Mello, né? Que eram referências na época. Né? Então, aquilo acabou se tornando... O diretor chegou um dia... Eu até olhei, eu vi, né? Eu estava olhando assim para a porta, eu vi sombras se mexendo assim. Eu, na hora, já imaginei. Eu falei, perdemos o espaço, dito e feito. Né? Na segunda-feira, o diretor me chamou e falou assim, o Clube da Criação está suspenso. Por determinação. Isso. Mas foi legal porque houve uma união em torno da ideia da Clube da Criação. Não, professor, nós estamos com o senhor, vai voltar, um dia vai voltar. Nunca mais voltou. Porque depois eu fui dar um curso para professores, que eu dava todo ano um curso de didática para professores. O Estado tinha um convênio com o Cefet, e as minhas aulas eram comentadas no Paraná inteiro, né? Então, eu ia lá, dava um aulão de 3 horas, assim, como ensinar poesia, como ensinar música, E numa dessas aulas foi o Sérgio Reis. Aquele, Sérgio Reis. O cantor. Não, o cantor não. O diretor de marketing o diretor-geral de marketing do Bamerindos. Ah, tá. O Sérgio Reis. Isso. Daí me convidou para ir para lá. Daí o Eloy Zanetti me contratou. Eu era o diretor, né? O Eloy Zanetti é o escritor. Ele escreve para ir para o Bamerindos. Para ir para o Bamerindos. Daí eu fui. Nossa, o salário era quase 5 vezes o do Cefet. Daí eu fui para lá com meio expediente. Daí, como tinha muita tarefa, chegou uma hora e disse, não dá para eu ser professor, e daí me pagaram o dobro do que eu tinha sido contratado. Mas o que você fazia no Bamerindos? Fazia comunicação? De criação. Tá. Sparring de criação. Eu ia discutir com eles, eles apresentavam as ideias, eu via se a viabilidade da ideia, se era interessante aquilo, se podia ser melhorada a ideia. Né? Então, eu fiquei ali um ano e meio, disse, isso aqui é bom. Daí eu criei a agência OS. Tá. Né, que todos nós treinávamos karatê lá então, OS, que é a palavra com mais significado que existe no mundo, né? Justo. OS desculpe pela porrada, obrigado pela porrada, como é que vai você? Você fala OS, bom dia, você diz OS, tudo você fala OS, né, cara? E ao mesmo tempo no relógio digital são 55 minutos, né? Como? Calma. 0. Ah, claro. 0,55 minutos. Claro. Que também é o negócio do número do Brasil, que é 0,55. Sim. Tá. Então a palavra OS, assim, ela veio, e daí nós fizemos esse livro que foi o maior sucesso, né? Foi muito bom o lançamento, foi muito bom. Daí depois a gente lançou um outro livro que foi um sucesso tremendo também, nossa senhora, que foi Os Catalépticos. Sim, que tem até a banda depois. Isso, depois que criaram a banda, né? Se criaram bandas, você vê como a gente tinha influência. Os Augusto dos Anjos. Né? Cruzes e Souzas. Puta, cara, a gente colocou na onda, na linguagem de Curitiba, um ponto que a gente chegou a dizer assim,
Aqui em Curitiba, se você cuspir numa moita, você acerta numa banda ensaiando. Sim, sim. De tanta banda de rock, Curitiba passou a ser a capital mundial do rock and roll, né, cara? Claro, eu estava nesse período, né? Tava lá com a minha banda e tal, como todo É mundo. para você ver como são as coisas. Uma pequena influência, às vezes, né? Eu não acho assim que foi uma importância tão grande que eu tive, né? O que meus amigos tiveram. Mas foi no sentido de que a gente democratizou, porque a gente ia para os bares, cara, e sentava todo mundo em volta da gente, a gente conversava sobre os assuntos e incluía todo mundo. Eu acho que a grande coisa que foi feita por nós, eu acho que foi a inclusão de todo mundo. Sabe? Não separar nada. Todo mundo era bem-vindo. O cara lá não sabia nem tocar direito, a gente parava para ouvir o cara, toca aí tua música, entendeu? Daqui a pouco estava cantando junto com o cara a música do cara. Então, isso aí eu acho que foi uma coisa que emocionou muita gente e, de certa forma... Congregou a... Sim, criou um movimento cultural, né? Muito forte. Né? Lógico que à medida que o regime econômico foi tomando conta e foi endurecendo as formas de vida, né? Cada vez mais difícil ganhar o pão nosso de cada dia, essas coisas mudaram bastante. Né? Apesar de que Curitiba tem uma presença mundial muito forte ainda, muito forte. Tem as bandas de Curitiba, eu estava conversando com um deles no show de sexta-feira, que eu fui no show do Orquestra Sem Fim. O Orquestra Sem Fim, para mim, é uma das melhores coisas que existe no mundo, cara. E está aqui em Curitiba. E tinha 30 pessoas no show, cara. Que dó. Uma das melhores coisas que você pode ouvir em termos de música, cara. Você tem que ir lá assistir, Rodrigo. Você vai ver o que eu estou falando. Você vai comprovar, cara. Você vai dizer assim, pô, mas isso não existe no mundo. Pois é, mas é daqui. São 6 músicos maravilhosos, cara. Né? São daqui e as pessoas não prestigiam. Quando eu vou no show, são sempre os mesmos. Mas é coisa assim. A cidade parou de prestigiar os artistas. Parou. Política cultural muito voltada, muito mecanizada, muito globalizada, sabe? Os padrões da Rede Globo, essas coisas não pegam bem no meio do povo. O povo não participa. É como se ele fosse um mero espectador cultural e ele é gente. Isso, em vez de... Então, a coisa tem um caráter diferente, a cultura tem um caráter diferente, né? É uma coisa para a participação de todos, porque faz parte da vida, faz parte do seu desenvolvimento. E muda, né? Muda o cidadão. Muda o modo, a forma indivíduo, de pensar, né? o seu controle sobre a sua vida, sobre sua pessoa, sua família, seus filhos. Né? Tudo é diferente. E até o momento de reflexão, né? Porque a arte promove a reflexão, né? Isso. A integração, né? Sociedade, indivíduo. Né? Bom, mas daí você estava lá no Bamerindos. Sim, estava no Bamerindos, daí eu criei a agência OS. Sim. Aí começou um período completamente maluco. Daí a gente patrocinava todos os shows de Curitiba, as peças, né? Começamos a ganhar muito dinheiro e distribuir, e fazíamos livros, fazíamos cartazes, dávamos tudo de graça para as bandas. Queria divulgar as coisas. Sim. E, infelizmente, depois com o Plano Collor, quebrou a nossa empresa. Em 90. Quebrou, partiu no meio. A gente dali saiu, aí depois a gente montou a Talzen, quando foi na época que a gente traduziu o livro de Tal, o Centurião e o Roberto Prado. Também não deve ser uma coisa muito Passamos fácil. 13 anos traduzindo. Então. 13 anos para traduzir 81 preceitos, cara. Cara, é muito difícil aquilo lá. É muito difícil. Até eu fiquei de trazer o livro, né? É verdade. Esqueci de trazer. É porque o livro de Tal, cada palavra tem múltiplos significados, né? Sim. Como que você escolhe daí? Não, a gente... até é legal de contar essa história, porque daí você tem que misturar cristianismo, espiritismo. Você tem que... Se você tentar, através de uma só religião, só um tipo de conceito, você não chega a lugar nenhum no livro de Tal. Porque o livro de Tal é mais ou menos o que o Ulisses, entendeu? O Ulisses tem 80 idiomas dentro dele, cara. Sim. Então, a China... O Ulisses do James Joyce, só para deixar claro, porque tem pessoas assistindo que talvez não... Então, o livro de Tal, ele é uma... o Lao Tse significa o velho, sábio. Então, você vê, nem se sabe se é uma pessoa. Segundo a história, ele teria nascido há 690 anos antes de Cristo, né? Mas ele, para mim, parece um compêndio. Pode entendeu? De todas as raças que formam o povo chinês, a sabedoria das raças. Então, quando a gente começou a traduzir, cara, a gente viu a dificuldade, cara, a dificuldade imensa. Bom, começa que o livro deu origem à teoria da relatividade.
Deu origem a muita coisa. Muita Deu origem coisa ao científica, confucionismo. né? Então, quando ele diz assim, por exemplo, e no princípio havia uma nebulosa. Ao me referir a ela, vou chamá-la grande. Ser grande implica em ter grande extensão. Ter grande extensão implica em retornar ao ponto de partida. Porra, Isso é a teoria da curvatura do espaço. Pois é. Né? Então, você veja como é que começa o troço e onde ele chega. Onde ele chega é impressionante, cara. É coisa... você tem que se debruçar sobre ele para ler. Eu conheço amigos aí que já leram 100 vezes o livro e continuam lendo. Eu continuo lendo. Eu, de vez em quando... eu mesmo não reconheço mais o texto. Para você ver como é que é a formação do livro e tal. Ele, cada vez que você lê, parece que você está lendo uma outra coisa. É meio I Ching, né? Meio I Ching, meio tarô. É coisa impressionante, cara. Impressionante. Dependendo do teu estado de espírito, você entende uma outra coisa. É impressionante. Então, a gente fez a tradução da Divina Comédia, né? Daí a gente ganhou um prêmio, eu ganhei um prêmio da Itália. Né? Que também é difícil pra caramba, né? Nós traduzimos só Inferno. Porque o problema... Achamos o Purgatório e o Céu muito sem graça. Muito chato. O Inferno é pura Spielberg, né? Isso. Não, é que o problema da Divina Comédia, pelo que eu entendi, é que ela muda a língua italiana. Sim. Então você tinha que... a forma. Ela forma a língua então você tinha que entender antes os dialetos para depois conseguir traduzir. Sim. Ele faz a unificação dos dialetos. Isso. É a obra que fala, italiano é isto. É mais ou menos o que o Joyce fez com Ulisses. Isso. Né? Ou que o que Shakespeare fez porque ele une as várias línguas que estão na Inglaterra. Né? Então você encontra no livro, segundo alguns estudiosos, ontem eu estava falando com um, inclusive, estudioso, que é o Léo Cardon, que é nosso mais distinto analista, o cara que é referência mundial na análise, cara, né? Que é o Léo Cardon, formado na Argentina e na França, né? Era meu amigo de rua. O moleque que morava na casa logo ali. Nós somos amigos dos 6 aos 12 anos. Né? Daí eu mudei de endereço, fui para Abrão Lerner, e depois ele foi para a França estudar, e depois da França ele foi para a Argentina. E eu fiquei aqui, né? Eu sou curitibano, que não se transplanta, não me transplanto, cara, para nenhum lugar. Eu já fiquei morando em alguns lugares 6 meses, 3 meses, mas eu não consigo, cara. Sinto uma falta dessa terra aqui, cara, que é impressionante, né? Sou curitibano mesmo, né? Arraigado. Ontem eu estava com o Léo, né? Então nós conversamos sobre Joyce. Ele eu falando do Lewis Carroll, das palavras montagem, né? É o Jabberwocky, né? Isso. E eu falei para ele também da língua alemã, né? Que a língua alemã, toda vez que vai falar de uma coisa nova, ela não consegue falar com as palavras que existem. Ela inventa. Eles têm que inventar. Por isso que o Caetano escreveu um verso assim, dizendo que só se pode filosofar em alemão. Isso. Porque não dá para falar de coisas novas através de palavras velhas, né? Então, essa parte da poesia, por exemplo, né? Que eu acho a parte mais importante, né? Essa brincadeira que a gente faz com os sons, com as rimas, com o ritmo. Isso, principalmente com o ritmo, né? Eu gosto muito da poesia, eu já falei, gosto muito da poesia metrificada, né? Eu acho que a poesia é uma forma difícil de falar, mas é uma maneira criativa, sabe por quê? Porque toda vez que você tem que fazer um poema de forma fixa, você é obrigado a pensar, a raciocinar muito, né? Em vez de você escrever aquele desabafo emocional, lírico, né? Lírico emocional, você... Uma coisa meio parnasiana, né? Você tem que ficar lapidando, né? Não é só parnasiana, porque, na verdade, na época que acabou o romantismo, o parnasiano, o simbolista e o futurista eram praticamente uma coisa só. Não, mas é que o parnasiano é que tem essa metáfora da lapidação do diamante. Sim, só lapidação do diamante, exatamente. Mallarmé, né? Bom. Isso. Vamos lapidar o diamante, uma poesia como um diamante que tem que ser lapidado. Sim. Então, aqui no Brasil, né, o Olavo Bilac é uma expressão. Eu gosto de muita coisa, porque o Bilac, o Bilac humorista, o Bilac crítico, esse Bilac não é mostrado. Mas pega a obra Ele traduziu o gibi. Olavo Bilac traduziu o gibi alemão. Como é que é o nome? Ele era um doido, cara. O cara era um doido, mas só mostra uma coisa... Só mostra aquela coisa acadêmica. Isso, né? Agora parece que vai sair obras completas. Ele com toda a poesia dele, principalmente da parte satírica, que ele era um sátiro, cara.
O Augusto também era um sátiro. Sim. Você pega as poesias, por exemplo, da época que ele era estudante, cara, ele sacaneava todo mundo, pô. Então é o poeta mesmo, é o poeta, é o cara que faz rir, é o cara que faz pensar, é o cara que faz as pessoas escreverem, é o cara que faz as pessoas procurarem profissões. Por quê? Porque o cara diz, ele é um poeta e ele é legal de ver o poeta. Ele inspira, né? Ele diz assim, pô, deve ser legal também ser o cientista, deve ser legal também ser o inventor, deve ser legal também ser o médico, né? Porque é a pessoa que está se formando. Né? E quando é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que faz parte do mundo, ela é generosa em tudo que ela faz. Lógico. Vai ser um bom médico, vai ser um bom professor, vai ser um bom arquiteto. E quanto mais você sabe, mais você divide essa sabedoria. E menos você imagina que você possa ter orgulho do que você sabe. Porque você sabe até onde vai a dimensão do saber, né, cara? E você sabe que você não sabe nada, né? Hoje você pega essas IAs aí, cara, pô, você vai competir em memória com a IA? Não tem como. Pois é. Pô, ontem eu estava pesquisando sobre... Eu estou com um novo livro na cabeça, um romance. Vai ser o segundo romance que eu vou lançar. Então, eu estou com a ideia na cabeça e ontem quis fazer uma pesquisa sobre doenças mentais, né, múltiplas personalidades. Cara, em questão de... Eu tinha o Perplexity, aquele mais primário, assim, né? Comprei ontem o de média profundidade. Paguei R$1.000 por um ano. Mas vai me ajudar muito. Daí eu pedi. Cara, ele me colocou à disposição 32 páginas. 32 páginas. Eu levaria, provavelmente, uns 2 anos para chegar naquele grau de pesquisa. Pois é. Entendeu? Então, não foi caro, foi barato. Foi me barato. Ele encurtou esse livro, provavelmente, em 1 ano. A escrita desse livro, ontem. Com tudo que eu peguei. Agora é só digerir e começar a criar personagens. Agora é só entender tudo aquilo. Isto. E criar a personagem e a história, né? A história do livro. Então, eu acho assim que as coisas avançam de uma forma na humanidade hoje, as coisas avançam de uma forma que a gente está perdendo o controle. Até eu assisti um filme, que eu ia trazer o nome do livro e do filme, e não consegui lembrar, cara. Mas eu achei a história maravilhosa. É uma civilização que desapareceu há 10.000 anos. Só que a tecnologia deles continuou fabricando armas e naves. Eu não vi isso. Não viu? Daí eles destroem toda a civilização que eles entram em contato. Claro, porque foram programados para detectar possíveis ameaças. Então, todo mundo que tem nave, que tem bomba, que tem armas... Eles vão lá e eles exterminam. E eles exterminam. E eles vêm exterminar o planeta Terra. É uma história genial, assim, cara. E eu pensei sobre isso. A inteligência artificial, ela provavelmente caminha para uma coisa desse tipo. Se a gente não dominar as formas e não tiver uma política de controle dessas IAs, porque vai chegar um ponto que elas vão desenvolver as coisas. Elas já estão desenvolvendo máquinas. Claro que por enquanto está tudo sob controle da humanidade. Mas até quando? Quando vai aparecer um louco que vai dizer assim, não precisa, deixa que ela resolve. Vamos deixar ela resolver isso. Que é o final, daí eu vou contar o final do livro, mas enfim, que é o final do Fundação, né? Do Isaac Asimov, é isso aí. Sim. Tem quando Fundação se junta com os robôs, né? Que o Isaac Asimov faz 2 linhas. Sim. Uma de robô e uma da Fundação. Eles se juntam com isso. O robô decide que essa raça humana não sabe se governar. Nós vamos governar ela. Governar porque eles estão destruindo o planeta. Isso, estão destruindo tudo. É que daí a raça humana já se espalhou pelo universo. Não, deixa que a gente controla, porque... E tem um filme de 1979, acho que é de 79, ou 69, agora não lembro, chamado Colossus. E é uma inteligência artificial, na época não se chamava assim, né? Era um robô. Sim. Né? Que na verdade era um computador. E ele é um computador que ele desenvolve inteligência sozinha, e daí ele entra em contato com um robô igual soviético, na época da Guerra Fria. Soviético. E os dois falam assim, quer saber? Vocês podem parar. Gostei da história. Se vocês continuarem com isso aí, eu vou soltar bomba aqui e esse vai soltar bomba aqui. Então, fiquem pianinhos aí. E deixa a humanidade toda de joelho, tipo,
fica quieto. Sim. E daí tem o diálogo dos soviéticos com os americanos, tipo, não tem o que fazer, ele tá mandando a gente. É isso aí. Então, você veja que, por exemplo, para mim, uma das umas obras assim, mais emblemáticas do mundo é o filme Sonhos do Kurosawa. Sim, maravilhoso. Né? Você vê, é o Kurosawa no roteiro e na fotografia e na história. Né? Principalmente a fotografia, né? É. E o Spielberg na produção. É. E o Jorge Lucas nos efeitos especiais. Né? Então você vê, por exemplo, a linguagem do mundo sendo decodificada em 8 filmecos de 10 minutos. Isso. Filmecos é meio depreciativo, né? Porque são filminhos maravilhosos, de 8, 10 minutos de duração, e o cara faz uma obra-prima. Mas me surpreendeu muito, por exemplo, né, a história do último capítulo. Do Nossa, último filme. assisti faz muitos que é anos. aquele que o cara que morre a namorada de um velhinho e tá, eles estão indo para o enterro e o cara atravessa uma ponte assim, e daí mostra toda a tradição do pensamento da como a humanidade, Que eles vão bem devagarinho na... Isto. Acho que eu tô lembrando. O Kurosawa tinha ele tinha uma formação né? Tanto que você pega os Sete Samurais, você pega o começo do filme de Sete Samurais, dá a impressão que nunca vai terminar aquele filme. É chato para nós ocidentais. O filme se torna uma coisa maravilhosa a partir da escolha dos samurais. Sim. Né? Mas voltando ali aos sonhos, então, o começo parece que ele consegue transformar em filme toda a trajetória do ser humano. Como que ele transforma a alegria em tristeza, como que, em vez de comemorar a morte, a gente chora a morte. O velhinho dizendo assim, ela foi minha namorada, ela me fez sofrer e dar uma gargalhada assim maravilhosa. Então, essa arte que faz rir, que faz a gente se sentir melhor, mais grandioso, mais participativo diante do universo, é que eu procuro. E, por exemplo, nós estávamos comentando hoje sobre Os Bêbados Amam Demais, que você disse, é um livro de humor. Para mim, claro, foi. Claro que é humor, porque o humor é o que salva. Isso. Né? A alegria está na prova, a alegria é a prova dos 9. É, lógico. Né? A alegria é a prova dos 9. E que mostra como que você está se sentindo também. E como que você quer que os outros se sintam também, né? Porque é importante que o artista queira que as pessoas, entendeu? Absorvam sua arte da melhor forma possível. Sim, né? sim. Você vê, Van Gogh foi um pintor, mas o que ele foi antes? Ele foi um pastor. Ele foi um pastor, ele chegou a dormir a 14, 15 graus abaixo de zero numa cama de capinca, sem ter o que comer, comendo raiz. Isso. Né? Então, as pessoas não sabem qual foi a dimensão religiosa da vida dele. Então, porque todo artista tem a sua dimensão religiosa. Sim. Mesmo que o cara pareça ser assim, o mais cru, não. Ele tem uma dimensão religiosa, espiritual, sempre junto dele. Porque senão você não tem a... Sim, e essa dimensão é percebida pelas pessoas. E é por isso que os transformam em artistas. Né? O Van Gogh nunca vendeu um quadro. Foi o irmão dele que comprou o único quadro dele numa exposição. Quando ele estava vivo. E hoje vale 270 milhões de dólares. Ele é o segundo mais vendido. Mais caro, né? Sim. O primeiro é o Leonardo da Vinci, ele é o segundo. Sim. Para você ver. E com quantos anos? 400 anos de diferença entre eles? Sim. Por aí, né? 350. Isso. E assim, é um troço... Dá pra... Aliás, a ideia do artista que morre pobre é do Van Gogh, né? Ele que constrói esse imaginário do artista. Ele chegou ao ponto... Bom, primeiro, desconhecimento dos materiais, né? Não sabiam, porque tudo era chumbo, né? Sim, daí o cara fica chupando. Os encanamentos das casas era tudo chumbo, morria-se enlouquecido, deixava os caras tudo demente por causa da influência do chumbo. E ele chupava o chumbo, né? E ele ficava mantendo o pincel molhado, úmido, na lambendo, boca, enquanto pensava, né? Você imagina, se envenenando. Chegou um ponto que o cara, na discussão que ele teve com o Gauguin, ele arranca a orelha, corta a orelha. Né? Não, ele fala o Gauguin, tem uma entrevista do Gauguin que ele fala, não dá para aguentar esse cara. Não dá. E foi embora para Haiti. Sim. Tipo, o cara tava na Europa e falou, tchau para você, eu não aguento você. Sim. E foi embora. E o Gauguin viveu bem. O Gauguin terminou a vida
com grana e tal. Viveu entre os selvagens. Lá até eu escrevi um poema chamado Vitral. Eu não sei se eu tenho aqui no meu telefone, quero ver se eu tiver. Eu vou. Você pode ir falando que eu vou procurar aqui, quero ver. Eu desliguei o telefone. Então, fica para uma outra. Isso. Eu escrevi um poema chamado Vitral, que é a relação entre o Van Gogh e o Gauguin, e a pintura dos dois. Sim. Né? Porque tem muita semelhança entre os dois, né? Na pintura. Sim. E muito ressentimento na vida. A diferença está em que um vai mais para a ideia do vitral, né? Isso. Na pintura, e o outro fica mais na primariedade das cores, no simbolismo das cores, que é o Van Gogh, né? Com uma força extraordinária. Não que o Gauguin não tenha essa força também, né? Mas eu acho o Van Gogh é melhor. E eu já vi os dois no museu. No filme Sonhos, que eu estava referindo agora há pouco, tem o Van Gogh. Isso. Né? Que é representado por aquele Martin Scorsese. Isso. O Scorsese faz o papel de Van Gogh. Aliás, faz maravilhosamente bem o papel. Tá, Você vê quantos gênios, não sei se você sabe a história, que foi o Spielberg que pagou 285 milhões para fazer o filme. Sim, ele saiu do bolso nem dele. que seja só eu que vejo o filme. Isso. Eu quero ver esse filme. O cara já estava rico, né? Sim. O Spielberg já estava rico. Jogou 285 milhões ali. Tá. Eu só quero que você trabalhe para mim. Só quero que você faça esse filme, que eu estou louco para ver. E não sei faça se você o que você quiser. 2 sonhos de fora, por impossibilidade técnica de realizar. Isso eu não sei. 2 sonhos. E ninguém sabe quais são esses sonhos. Só sabe que ficou de fora. Eu estou louco para saber, cara. Deve ter algum discípulo, porque teve um discípulo dele que já fez um filme com as ideias dele, que é o Depois da Chuva. Não sei se você viu esse filme já. Maravilhoso, cara. Mas é impressionante como o aprendiz incorporou a alma do Akira. Que massa. Parece o Akira dirigindo, parece a história do Akira, parece o modo de filmar do Akira. Cara, os personagens são parecidos com os personagens do Akira. Sensacional. Isso Depois da Chuva. Tá, depois eu vou... Será que tem streaming? Acho que não, né? Tem? Tem. Senão a gente consegue de algum outro jeito, né? Vale a pena ver. Tá, e outra coisa que é importante da sua biografia, você foi parceiro do Paulo Leminski. Fiz músicas com ele, né? Fui muitas vezes na casa dele, discutimos. Que era aqui no Pilarzinho. Aqui no Pilarzinho. Perto da minha casa, inclusive. A gente ia lá, ficava a noite inteira tomando todas. O Leminski era uma pessoa espetacular, né, cara? Espetacular. O Leminski fez gibi, né? Fez história em quadrinhos, ele e Alice Ruiz. O Leminski gostava de tudo, cara, sabe como é que Sim. Uma alma aberta a tudo. A tudo, né? Uma pessoa bondosa, lógico, uma pessoa combativa. E todo mundo sabe que ele ficou conhecido pelas discussões que ele teve na cidade, né? Sim. Várias quebra-pau, assim, em termos... Porque ele tinha uma noção muito clara do que era a arte, sabe? O papel da arte, o papel do poeta. Ele tinha muito claro dentro dele essas coisas. Ele é inteligentíssimo, né, cara? Então, o Leminski, para mim, foi um divisor de águas em Curitiba. Sim. Para mim, o grande poeta. Até eu entrei para a academia agora, para a Paranaense de Letras, e eu quero propor a criação de 2 cadeiras, ou pelo menos para ele e para o Marcos Prado, como personalidades de honra da literatura paranaense, né? Tanto para o Leminski como para o Marcos Prado, 2 caras excepcionais. Marcos Prado pela elegância dos textos. Nossa, o Livro dos Contrários é uma das coisas mais perfeitas que eu já vi na vida. Né? E esses caras tinham uma capacidade de... acho que a Leminski capacidade de síntese, né? O Leminski morreu com 44 anos, o Marcos Prado com 36. Pois é. Dá uma dó, né? Imagina esses caras na maturidade, sim, com não 60. Dá Melhor não. Eu tento nem pensar isso, sabe? Isso. Melhor é a gente guardar a memória dos momentos que a gente viveu, das coisas que eu vi ele realizar, né? Catatal, um libelo da cultura ocidental, né, cara? Então, e ele ainda fazia outras coisas, né? Era crítico. Historiador, ele dava aula. Em cursinho ele deu aula de geografia, de história, de português. Isso eu não sabia, que ele dava aula de geografia? Geografia, história, análise sintática, matemática. Não, eu sabia português e sabia história. Não, matemática eu não sabia também. Também, tudo. O bicho era maluco, cara. É que também... Inglês, né? Inglês faz sentido e tal. Latim, ele sabia muito bem latim, né? Você sabe que ele foi quase padre, né? Sim. Nos beneditinos, em São Paulo, né? E só faziam estripulia lá. Era natural que ele chegasse a um ponto que a religião já não segurasse, mas ele, porque
Porque é muito estrita, né? A religião é uma linguagem, né? Sim. A linguagem do poeta envolve tudo, né? Envolve o conhecimento pleno, as jocosidades do espírito, né? Enfim, tem uma dimensão muito maior, né? Tá, isso é... E daí como que você veio parar na Uninter? Como que... Eu tinha dado aula para o Edmilson, né? O irmão do Pickler. Sim. Daí um dia encontrei ele na rua, o Wilson Pickler, e falou, vai lá falar com meu irmão Lá na Uninter. Isso. Ou já era Uninter ou era Facinter? Era Uninter. Não, eu saí 13 anos. Foi no dia 15, eu entrei na Uninter no dia 15 de julho de 2013. Ah, tá. Não faz tanto. Dia 15 de julho vai fazer 13 anos, né? Então, daí ele disse, vai lá, vamos trabalhar junto e tal. E eu estava trabalhando por conta, já tinha fechado a agência Tauzei e tinha uns clientes fixos de fazer campanha política. Eu sou especializado em marketing político, né? E daí eu fazia umas campanhas para governo, para prefeito, para deputado federal, senador. Vereador, tá. Daí eu fui trabalhar na Uninter, cara. Daí cheguei ali, fiquei um tempo na escola de Direito, eu fiz um curso de português para a Uninter, né? E daí o Wilson um dia me chamou para o marketing lá, daí eu comecei a fazer a revista, comecei a fazer os materiais de publicidade, daí o Wilson me convidou para ser diretor de marketing, eu não quis. Eu falei, não tem esse perfil administrativo. Corporativo, não tenho. Daí eu sou mais para criação, para essas coisas. Daí ele disse, tá bom, vamos ficar. Daí fiquei como auxiliando o Wilson, a diretoria, alguma coisa. E estou aí até hoje. E veio vindo. Quando veio. Né? Isso, tô aí como é que é 13 anos. aquele... Putz, era um jogador do Grêmio. Fui indo e iu. Acabei fundo. Acabei fundo. Não, mas é que eu vi essa entrevista, cara. Tô tentando lembrar. Tô vendo a cabeça dele. Eu queria assim. agradecer a garrafa de Brahma que a Antártica me mandou. Isso. Queria agradecer as Brahmas que a Antártica... E tem o Lero, né? Valdomiro, né? Valdomiro, cara. O nome do jogador era Valdomiro. Não era. Era um nome menor. Essa da Brahma, eu acho. Essa da Brahma pode ser. Do Valdomiro. Aí tinha o cara, o chefão do Corinthians, que contratou o Lero, que era o Birubiru. Sim. Esse era o Vicente Mateus. Vicente Mateus. Mas eu esqueci o nome do cara. Era Paulo Nunes e ele jogava junto com o Paulo Nunes. Jardel. O Jardel. Jardel. Fui indo e iu. Como é que foi, Jardel? Não, fui indo e iu. Nossa, que beleza. Tá, e a gente tá acabando o tempo já, é pra você falar dos bêbados que amam demais. Esse é um livro que eu acabei de lançar, né, dia 22. Que é muito divertido, que eu li. É um livro ilustrado pelo Magu, foi diagramado pelo meu filho Alessandro, né, que é diretor de arte, e as ilustrações são do Magu, o grande Magu, um artista com traços muito parecido. Acho que você tem que levantar um pouquinho mais. A La Van Gogh, né? Um cara... Era um poeta também. Ele tem um traço muito forte, muito... Sabe? Ele é muito significativo, assim, eu acho. Como é que se diz? É o traço dos rebeldes. Sim. O traço dos rebeldes. É isso. E eles são poemas, né? Quer dizer, é uma história... É um poema com 10 capítulos. Tá, então isso é... Dodecassílabos. Cara, isso é muito louco. Dodecassílabo é muito louco. E o mais louco ainda é que foi traduzido para o inglês em dodecassílabos. Não, isso a coisa mais louca que se possa imaginar. Sabe que você que me contou agora que era em dodecassílabos, eu não sabia. Senão eu teria lido em inglês para contar as sílabas. Sim, cara, fazer tudo em 12 sílabas é muito difícil. Porque difícil, não é uma coisa. É divertido, cara. É divertido. Porque quantas páginas tem esse livro, cara? 90 e... Eu nem sei, já vi aqui. Tá, mas então você escreveu umas 80, mais ou menos. 95 páginas. Você escreveu umas 80. Não, acho que eu escrevi 45, 46, eu acho. Perto de 50 páginas. Então, imagine, 50 páginas em versos de 12 sílabas cada. Sim, mas pense na Ilíada, na Odisseia. Mas o cara não fazia mais nada da vida, né? Sim, ele só fazia isso. O Homero só fazia isso. Homero e a turma dele, né? Homero e a galerinha dele. E a galera. Aqui não, aqui só tem minha mão, né? Aqui Cara, mas é muito difícil fazer isso. Eu não tinha percebido isso porque... Mas a ideia foi essa mesmo, como eu te falei, o ritmo é que importa. O envolvimento do leitor, né?
você pegar e ir até o fim do livro e ler em 1 hora e pouco, esse é o objetivo. Você se divertir, você rir, você, entendeu? Aqui tem umas palavras que você usa, eu já falei aqui, mas eu vou falar agora. Tem umas palavras que você usa que eu falei, nossa, o cara mandou muito bem aqui. Agora eu esqueci, mas... Então, as pessoas estão lendo e estão gostando, porque, na verdade, é uma aventura, é uma série. É uma série de TV, entendeu? Cada capítulo cada capítulo do livro é um capítulo da TV, de uma aventura. Então, qual é a graça do livro? Começa pelo próprio título, Os Bêbados Amam Demais. Não, né? sobre bêbado, até fala que os bêbados... Como é que é? Os bêbados, as crianças e... criança bêbada e borracho, quando cai, Deus põe a mão embaixo. Deus põe a mão embaixo. Para proteger. Então, os bêbados têm aquela inocência inocência e a loucura das ações humanas. Né? Porque ele pode ser um bêbado furioso, mas também pode ser um bêbado muito engraçado. Eu tive vários bêbados na minha família. O tio Jango era um tocador de violão maravilhoso. Quando estava bêbado? Quando estava bêbado. Ele cantava e tocava o violão de uma forma... Ele era conhecido como Jango Fogueteiro. O cara tocava e ia músico do Brasil inteiro na casa dele, conhecer, ver ele tocar as modas. Que massa. Então, o vovô Júlio é compositor. O vovô Júlio, por parte da minha mãe, era compositor. Então, você veja, tem vários pintores de igreja na família, pintores de quadros, pintores... Então, a minha família, de certa forma, sempre viveu essa atmosfera. E sempre em Curitiba, né? E sempre em Curitiba. A atmosfera está aqui. Não, porque Curitiba está muito aí. Lá pelas tantas, não sei o que, na Barreirinha. Minha melhor amiga mora na Barreirinha. Não sei o que, na Barreirinha, eu falei... Eu imaginei a casa dela ali, cara. Não sei se conhece ali o bar, ali, que na rua principal da Barreirinha, esquina com a Fernando Noronha, que vem lá da Santa Cândida. Isso. Daí se encontram as duas ali. Naquele tinha um terreno baldio, que no fundo era um bar. E estavam todos os beberrões da Barreirinha. Os polacos vão beberrão. Entendeu? Que é perto da igreja ali e tal. Assim, eu imaginei a casa da minha amiga ali, cara. Eu numa noite, estava andando assim, cara, procurando um lugar para comprar uma cerveja, passo ali e entro. E começo a reconhecer o bar e conhecer as pessoas ali. Então, que é muito curitibano o livro, cara. Daí muito curitibano. Criei a história ali, né? Toda a história vem dali. É uma história para divertir. Mas veja bem, toda vez que você se diverte, você toma cuidado, você toma contato com a estrutura das frases. Claro, você toma com as palavras. Com as palavras, com o significado delas, na forma como elas atuam no espírito humano. Então, criar um texto, como pretexto, os bêbados amam demais, na verdade, é só criar uma alegria para as pessoas tomarem contato com o texto, tomarem contato com a poesia, tomarem contato com as referências, tomarem contato com as formas, no que pode levar a certos atos, entendeu? Todas essas coisas que, na verdade, instruem, educam, informam e formam cidadãos. E são divertidos também. E são muito divertidos. Eu estou vendo que está acabando o nosso tempo já. Sim. Então, faça o merchan do seu livro nesta câmera e a gente já encerra depois. É isso. Os bêbados amam demais. Você tem que ler. É só isso. É só isso. Né? Não, tem que ler. É muito divertido. E se divertir. É isso. Então, muito obrigado, Tadeu. Eu que bem agradeço, divertido. Rodrigo, esse rapaz aqui é muito legal conversar com ele. O cara sabe das coisas. Ele não é poeta, mas é um ser vivo. Maravilhoso. É que eu leio muito gibi. Lê gibi como eu. Se formou com gibi. Exatamente. Eu adoro gibi. É isso. E eu adoro poesia. Isso mesmo. Então, para você que está aí, de novo, semana que vem a gente volta com alguém legal, bacana, divertido, interessante, para falar sobre educação, tecnologia e tudo aquilo que você já sabe. Até mais. Até mais.